A Verdade Sufocada, parte 4. Partido Comunista Brasileiro. O primeiro Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCB, foi fundado em 25 de março de 1922. Surgiu como resultado dos movimentos sindical e operário, motivados pelo triunfo da Revolução Comunista na Rússia, em 1927. Começou ativo e, mesmo na clandestinidade, traduziu e divulgou o Manifesto do Partido Comunista da União Soviética. Na década de 1930, realizou 3 congressos, 1922, 1925 e 1928, e lançou o jornal A Classe Operária. Logo depois, ingressou no Comintern, Terceira Internacional ou Internacional Comunista, criando a sua Juventude Comunista. O partido incorporou, nessa época, cerca de 1.000 militantes e experimentou um período pleno de crescimento, infiltrando-se em quartéis, fábricas e outras instituições. Contando com Luiz Carlos Prestes em suas fileiras, articulou em 1935 uma frente nacional, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, logo depois posta na ilegalidade. Com o fracasso da Intentona Comunista, 1935, primeira tentativa de tomada do poder pelas armas, alguns de seus líderes foram presos, outros passaram à clandestinidade, e o partido foi colocado na ilegalidade, situação que perdurou até 1945. Atendendo ao chamado do Partido Comunista da União Soviética, PCOS, nem as prisões, nem a clandestinidade, muito menos a ilegalidade, o impediu de participar de atividades internacionais, como o apoio aos comunistas na Guerra Civil Espanhola e o envio de combatentes para brigadas internacionais, mantendo internamente a infiltração nas escolas, nos quartéis, nas fábricas e em organizações de trabalhadores rurais. Em maio de 1943, a Internacional Comunista foi extinta, levando o PCB a se rearticular e a apoiar o presidente Vargas contra o nazismo. Desencadeou uma campanha pela anistia em favor dos que haviam participado da Intentona e iniciou um movimento pela paz mundial, desenvolvendo intensas atividades de massa e de organização. Essa é a tática de sempre, aproveitar-se da crise, no caso, a Segunda Guerra, para, sob pretexto de defender a paz, angariar a confiança e o apoio da população. Ao aproximar-se o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o presidente Vargas decretou a anistia e legalizou todos os partidos políticos. Graças ao seu trabalho clandestino, o PCB era o mais organizado, tendo inclusive uma grande estrutura jornalística, com influências no seio da intelectualidade e dos líderes estudantil. Em novembro deste ano, Prestes, secretário-geral do PCB, foi a Recife para as comemorações do 10º aniversário da Intentona Comunista. Durante o evento, declarou que em 1935 pretendera apenas realizar uma revolução democrático-burguesa. Falseava a verdade, já que a Intentona Comunista fora planejada, orientada e parcialmente executada por agentes a soldo de Moscou para implantar um regime totalitário em nosso país, como o vigente na URSS. De 1945 a 1947, proliferaram ostensivamente na periferia de Recife
e nas cidades próximas, associações de trabalhadores rurais que eram doutrinados por meio do PCB. Em dezembro de 1945, o partido elegeu 14 membros para a Assembleia Nacional Constituinte e Prestes foi eleito senador. Já no governo Eurico Gaspar Dutra, janeiro de 1946 a janeiro de 1951, o Brasil rompeu relações com a URSS. O PCB foi declarado novamente ilegal. Muitos militantes, inclusive Prestes, voltaram a agir na clandestinidade. Nesse ponto, ficou célebre a declaração de Prestes, de que em caso de guerra entre o Brasil e a União Soviética, ele lutaria ao lado dos soviéticos. O internacionalismo era o seu grande farol. Em outubro de 1949, o Partido Comunista Chinês proclamou a República Popular da China. A Revolução Chinesa foi vitoriosa, empregando militarmente a tática de cercar as cidades a partir da luta no campo para depois conquistá-la. Essa estratégia influenciou alguns líderes do PCB que pensaram reproduzi-la no Brasil. O sonho da luta armada continuava. O MST atual tem essa mesma estratégia. Em 1950, o PCB lançou o Manifesto de Agosto, repetindo o discurso feito por Prestes 5 anos antes de Recife. Defendia a revolução como a única solução para os problemas brasileiros e conclamava operários, camponeses, mulheres, estudantes, soldados, marinheiros e oficiais das Forças Armadas a formar uma frente democrática de libertação nacional, reedição da ANL. Estimulou o povo a pegar em armas e propôs a criação do Exército Popular de Libertação Nacional. Influenciados pela Revolução Chinesa, alguns militantes do PCB passaram a atuar em Porecatu, norte do Paraná, 1950-1951, no Triângulo Mineiro e na região de Trombas e Formoso, em Goiás, 1953-1954. Esses militantes buscavam transformar a luta de poceiros em núcleos de uma revolução camponesa. Em fevereiro de 1956, realizou-se o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, PCUS. O secretário-geral, Nikita Khrushchev, apresentou um relatório secreto abordando 2 temas básicos: o combate ao culto da personalidade e a política de coexistência pacífica, admitindo a concomitância do capitalismo com os comunistas. Em consonância com o PCUS, o PCB aprovou e divulgou a Declaração Política, que propunha uma nova tática para a ação comunista do Brasil, como estratégia de longo prazo para a tomada de poder. Em razão das divergências no Comitê Central do PCB quanto à aceitação dos termos aprovados na Declaração Política, um grupo de integrantes da Comissão Executiva, minoritário e mais radical, Diógenes Arruda Câmara, João Amazonas, Sérgio Olmos e Maurício Grabois, foi afastado. Com isso, no início dos anos 60, o partido começou a se dividir e deu origem a muitas outras organizações de esquerda que atuariam antes e depois de 1964.
Em 1961, o Partido Comunista do Brasil passou-se a chamar Partido Comunista Brasileiro, mantendo a sigla PCB. Substituía o do Brasil por brasileiro, para mascarar sua vinculação como seção brasileira de um partido comunista estrangeiro, o Partido Comunista da União Soviética. Nesse cenário, delineava-se claramente dois grupos. A causa da cisão foi a questão da luta armada. João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar e outros stalinistas defendiam as resoluções do 5º Congresso e se posicionavam a favor da China nas divergências com a URSS. Diógenes Arruda Câmara era partidário da Revolução Agrária e dizia ser necessário desencadear a guerrilha rural, como o processo chinês, e, depois, partir para a guerrilha urbana e tomar as cidades. Posteriormente, a estratégia do PCB de não participar da luta armada levou inúmeros militantes a se afastarem do partido, dentre os quais destaco Carlos Marighella, Mário Alves, Jacob Görender e Apolônio de Carvalho. Em fevereiro de 1962, as rupturas no PCB proporcionaram a criação de um novo partido comunista, vinculado à linha chinesa, que se autodenominava desde então Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Abre aspas. Articulado por Amazonas, Grabois e Pomar, um protesto, subscrito por uma centena de militantes, encampou a argumentação e declarou assumir a defesa do verdadeiro Partido Comunista. Em fevereiro de 1962, reuniu-se a chamada Conferência Nacional Extraordinária do Partido Comunista do Brasil, logo conhecido pela sigla PCdoB. Consumava-se a cisão e formalizava-se a coexistência de dois partidos comunistas em nosso país. O PCdoB se proclamou o faz até hoje, o mesmo Partido Comunista fundado em 1922 e reorganizado em 1962. Görender, Jacob. Combate das Trevas, 5ª edição, revista e ampliada, editora Ática, página 38. Fecha aspas. João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar participaram ativamente na guerrilha do Araguaia. Fontes: Souza, Aloísio Madruga de Moura e Guerrilha do Araguaia, Revanchismo. http://www.grandecomunismo.hpg.com.br/pcb.htm